Saudações a todos, muito bom dia. Espero que todos estejam bem. É uma grande honra e uma satisfação imensas recebê-los aqui no nosso canal. Muito obrigado, viu? Agradeço muitíssimo pela participação, visualização, curtidas, compartilhamentos de todos. Sejam sempre muito bem-vindos. Bom, hoje vou trazer uma mensagem de esperança neste momento na qual estamos vivendo, momentos de muitas tribulações, perturbações, estamos vivenciando momentos apocalípticos de grandes revelações, né? Estamos numa época conhecida como transição planetária, então muitos estão passando por testes e provações de caráter multidimensional, né? Então, assim, as provas, os testes difíceis estão exigindo de todos, né, uma mudança interior muito grande, um esforço supremo para evoluírem, né? Mas não esmoreçam, não percam a esperança, continuemos firmes na luta, no bom combate. Percebam que as coisas parecem que estão se tornando cada vez mais difíceis. As coisas estão se afunilando. O grande momento da separação do joio do trigo ocorre de uma forma preponderante. Muitas pessoas se questionam, se perguntam sobre muitos eventos, fenômenos, circunstâncias, para muitos perturbadores, para outros nem tanto, mas estamos passando por uma época crucial, tá? E as profecias bíblicas e também outras mensagens proféticas, canalizações, psicografias, revelações da espiritualidade, tudo isso atingiu a sua culminância e eclodiu de uma forma também determinante. Bom, saibam que nada está perdido. Deus, o Todo-Poderoso, que é puro amor, ele permite que muitos testes, provas aconteçam para verificar se todos nós realmente aprendemos as lições, se realmente nós aprendemos com os ensinamentos e também para verificar se nossos espíritos conseguem suportar e passar por alguns testes importantes, tá? Bom, sem mais delongas, vocês sabiam que a luz permite que as trevas interfiram em alguns momentos, e este momento está fazendo com que muitos tenham a oportunidade de se libertar das trevas, porque agora a salvação é individual, tá? A salvação está disponível a todos, mas ela é individual. Saibam que no meio de um pântano lamacento, em meio a um lodo, em meio a um ambiente rústico, áspero, às vezes hostil, habitam as mais belas flores. Existe um exemplo maravilhoso que acredito que muitos já conheçam. Vocês sabem que a flor de lótus, ela cresce, se desenvolve num ambiente sujo, lamacento, e ela não se contamina, ela não se suja, ela permanece fiel e leal à sua essência.
Este ensinamento é um convite para a nossa reflexão. Ou seja, precisamos manter a nossa essência pura, cristalina, divina, e não nos sujarmos, independente de onde estivermos, seja em um ambiente tóxico, seja um lugar sujo. Nós não podemos permitir que a impureza nos toque. Então, vejam que no meio das rosas e de outras flores existem espinhos. Ou seja, existem situações as quais nós podemos encarar como algo negativo, mas nós não conseguimos, às vezes, enxergar uma coisa positiva em meio a algo que parece ser negativo. Esta simbologia que a natureza nos proporciona, ela pode ser interpretada de várias formas, porque nós encontramos em nossas vidas muitas simbologias, metáforas, a quais podemos empregar. Vejam que, às vezes, em um solo árido, nasce um pequeno ramo de flor, ou uma planta também. Saibam que em um ambiente selvagem, em um ambiente perigoso, repleto de riscos iminentes, armadilhas, em uma floresta selvagem onde seres vivos habitam, onde existem não somente espinhos, o lodo, a lama, a areia movediça ou toda espécie de perigo e alguns venenos tóxicos, mas também, ao mesmo tempo, habitam as mais belíssimas espécies de flores, plantas e outros seres vivos. Ou seja, esta harmonia, ela abriga o ambiente, trazendo equilíbrio, e a natureza nos mostra que, mesmo diante de muitos espinhos, podemos contemplar a beleza da criação divina e podemos também usufruir de certas benesses, como o doce aroma das flores, ou então o doce perfume de muitas espécies de flores, além também de saborear o delicioso gosto de muitas frutas. O que dizer da brisa suave que toca a pele, nos acariciando e nos convidando para a contemplação desta conexão com Deus. Ao mesmo tempo, existirão perigos e riscos para aquele que não conseguir enxergar, ouvir, sentir. Mas todos aqueles que estiverem em profunda conexão, sintonia e afinidade com Deus terão a proteção dele e também de outros seres da luz que abraçarão, oferecendo seu concurso. E a natureza
é um excelente convite para a conexão com Deus. Saibam que hoje, diante de muitas dificuldades, diante de muitos testes, diante de muitas provas, podemos contemplar também coisas positivas. Existem muitas situações, muitos momentos e circunstâncias as quais podemos ficar perturbados, consternados, estupefatos e estarrecidos por causa do comportamento, da conduta, postura e atitude de vários seres humanos. Porque sabemos que as trevas manipulam, influenciam, ludibriam e planejam tramar contra a luz. Sabemos que os representantes das trevas, eles arquitetam e tramam planos diabólicos para prejudicar aqueles que estão na luz. Basta que permaneçamos na luz, conectados, sintonizados e afinizados com Deus e com a luz, para que aumentemos esta proteção diante destes perigos. Mas os seres trevosos, desejosos de atrapalhar, confundir, atrasar os planos da luz, quererão prejudicar e comprometer aqueles que são da luz. Bom, então nós podemos enxergar que diante de muitos desafios, provas, testes, armadilhas, empecilhos, obstáculos, intempéries ou maus augúrios, existe sempre um lado positivo. Podemos tirar proveito positivo de uma situação negativa. Devemos enxergar sempre o lado positivo em tudo, mesmo diante de uma face negativa. Porque Deus está em tudo. Deus está presente em todos os lugares, em todos os universos, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Vejam, por exemplo, que mesmo em um ambiente hostil, selvagem, rústico, a mais bela flor ou um jardim de flores pode nascer. Vejam que em um ambiente sombrio, em um ambiente perigoso, em um ambiente selvagem e cheio de perigos, as mais belas flores nascem, trazendo então para aquele ambiente uma imagem mais positiva, um quadro mais auspicioso. Ou seja, uma mensagem de esperança, traduzindo que, mesmo diante de um cenário inaudito, mesmo diante de um cenário que pode parecer um tanto quanto tenebroso, Deus envia o seu perfume, o seu aroma. Deus envia suas joias, suas pedras preciosas, para que então uma esperança sempre renasça. Vejam que, mesmo que uma pedra preciosa caia na lama, ela continua sendo uma pedra preciosa. A lama pode até encobrir uma pedra preciosa, mas não a sujará, não a manchará. A lama, o lodo, ou qualquer tipo de substância impura não tirará o brilho de uma pedra preciosa.
porque ela continuará sendo uma pedra preciosa. Basta que ela seja higienizada, limpa, com a água, por exemplo, que é cristalina, pura, translúcida, que esta pedra preciosa refletirá o seu brilho verdadeiro, porque existem pedras preciosas verdadeiras e existem imitações, como se fossem imitações baratas, bijuterias, que não refletem o mesmo brilho de uma pedra preciosa, porque o brilho é opaco, não é um brilho verdadeiro, porque o brilho de uma pedra preciosa ele é mais forte. O brilho é genuíno, fidedigno. Já uma pedra que não é preciosa, que é uma imitação ou então uma bijuteria, ela pode até refletir um brilho bonito. Ela pode até refletir uma luz, mas não se trata de um brilho ou uma luz que sejam verdadeiros, genuínos e fidedignos. Ou seja, as trevas podem se disfarçar de luz e enganar, ludibriar. A luz é como a pedra preciosa, uma joia rara. As trevas que enganam, ludibriam, trapaceiam, podem, por exemplo, se disfarçarem de pedras preciosas, mas são como bijuterias, meras imitações, e não refletem o mesmo brilho, a mesma luz, porque enganam. Então, é apenas uma metáfora, é apenas uma maneira de explicar uma situação, é uma comparação. Não se apeguem tanto, mas eu usei estes dois modelos para trazer uma mensagem metafórica, tá bom? As trevas podem se revestir de uma falsa luz para enganar outros. É como se as trevas vestissem ou se revestissem de uma pele de cordeiro, mas são como lobos. Então é preciso tomar cuidado, porque as trevas podem se disfarçar de luz e enganar muitas pessoas. Assim como as bijuterias podem se passar por pedras preciosas, tá bom? Mas saibam que diante de um cenário que pode transparecer como um período desfavorável, ele também traz algo importante e positivo para o nosso aprendizado. Vejam que no meio das trevas há luz, porque a luz mostra as trevas. A luz revela as trevas. A luz ilumina as trevas. Basta que vocês acendam uma pequenina vela, mesmo num ambiente escuro, desprovido de luz, vocês perceberão que aquela pequenina chama, por mais pequenina que seja, aquela chama consegue iluminar todo aquele ambiente escuro, porque a luz é mais poderosa que as trevas. A luz tem este poder de revelar, mostrar tudo aquilo que está na escuridão. Então, quando vocês estiverem em um momento de escuridão, quando vocês enfrentarem tempos de borrasca, de dificuldade, saibam que nunca estarão sozinhos. Vocês precisam assumir seus postos. Vocês precisam ancorar sua própria luz. É tempo agora de mostrar quem vocês são. Agora é momento de provarem a que vieram. Todos nós viemos de Deus, porque Deus está em nós e nós estamos em Deus.
Somos porções, fragmentos, fractais de Deus. Então, Deus habita o nosso interior. Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus. Então, por que temer? Por que ter medo? Por que não confiar? Há muito tempo, esta verdade foi ocultada de nós. Há muito tempo que muitas verdades nos foram ocultadas, mas é tempo agora de grandes revelações. Estamos na época apocalíptica. É necessário que todos nós expressemos e emanemos os dons, os talentos, as qualidades e virtudes de nosso espírito, que vem de Deus. Então, quando vocês estiverem sofrendo algum tipo de dor, sofrimento, dificuldade, lembrem-se sempre que vocês são luz. Existem muitos que se distanciam da luz por questões de sintonia, conexão e afinidade. Muitos acabam entrando em sintonia, conexão e afinidade com as trevas por livre arbítrio, por escolhas. Porque todos nós temos o nosso livre arbítrio. Escolhas definem destinos. Então, por questões de afinidade, sintonia e conexão, muitos se sintonizam, se afinizam, se conectam com as trevas por livre arbítrio, por livre escolha, mas estas escolhas definem as companhias, ou seja, quando espíritos escolhem se sintonizarem, se conectarem, se afinizarem com as trevas, é porque já estão vibrando nas trevas, e estes espíritos se consorciarão com espíritos trevosos. São escolhas. Agora, aquele espírito que deseja se conectar, se sintonizar e se afinizar com Deus e com a luz, terão um concurso dos bons espíritos, dos espíritos da luz, porque quiseram, escolheram, tiveram livre-arbítrio e decidiram se sintonizarem, se conectarem e se afinizarem com a luz. Terão o auxílio dos irmãos da luz. Tudo são escolhas. E vejam que muitos espíritos tomam decisões diferentes em situações semelhantes. Enquanto muitos alimentam a fé, a esperança, conseguem manter seus padrões vibratórios no mais elevado grau, elevando pensamentos, sentimentos, emoções, elevando seu padrão de comportamento. Muitos destes espíritos conseguem vibrar na luz, porque enxergam, por exemplo, uma luz no fim do túnel, mantêm suas esperanças acesas, conseguem enxergar o lado positivo em tudo, conseguem se safar de muitos perigos, riscos, obtêm uma proteção espiritual mais forte e conseguem alcançar, então, sucesso, logram êxito em seus empreendimentos, né? Conquistando, então, tranquilidade, serenidade, paz, saúde plena em todos os níveis. Já outros espíritos não conseguem lograr êxito, alcançar este sucesso, porque não mantêm o mesmo tipo de padrão de comportamento, não conseguem manter seus padrões vibratórios elevados, não conseguem elevar seus pensamentos, sentimentos e emoções, porque alimentam e nutrem ainda pensamentos, sentimentos e emoções negativos. Então o padrão vibratório é mais baixo. Não conseguem enxergar algo positivo em muitas situações desfavoráveis. É preciso que estes espíritos passem por muitas dificuldades e dores para aprenderem, já que muitos aprendem por amor, outros aprendem pela dor. São escolhas. As oportunidades chegam para todos. Muitos
sabem aproveitar as oportunidades, outros não conseguem aproveitar estas oportunidades. Por que será que isto ocorre? Por causa da evolução espiritual. Cada espírito está num nível evolutivo diferente. Cada espírito enxerga o mundo de uma forma diferente. Cada espírito consegue enxergar o universo de uma forma diferente. Lembre-se que todos nós somos espíritos e que nós já passamos por muitas e muitas encarnações. Tá? O espírito, ele é um princípio inteligente. Tá? Todo espírito é um princípio inteligente que veio de Deus. E o princípio vital foi então atrelado a ele. O princípio vital que veio do fluido cósmico universal foi inserido neste princípio inteligente, no espírito, que é pura energia. Os nossos espíritos são pura energia. Nossos espíritos são fragmentos, porções, partes, fractais de Deus, do próprio Deus Todo-Poderoso. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, todos os espíritos partiram do mesmo ponto de partida. Todos os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes. Então todos os espíritos nasceram iguais. Todos os espíritos tiveram o mesmo ponto de partida. Só que alguns espíritos evoluíram mais rápido que outros por livre-arbítrio, escolha, boa vontade. Todos os espíritos possuem este princípio inteligente que veio de Deus e um princípio vital que também veio de Deus, como o do fluido cósmico universal. Então, se nós viemos de Deus, que é a energia mais poderosa que existe em todos os universos, e é a inteligência suprema, né? Deus é a perfeição absoluta, é a inteligência absoluta. Deus é o criador de todos os universos existentes, sempre existiu e sempre há de existir. Se nós viemos de Deus, do Todo-Poderoso, é porque nós temos atributos e qualidades divinas, mas a maioria se esquece. A maioria só se lembra de Deus quando passa por alguma dificuldade, né? A maioria precisa ser lembrada de Deus. A maioria se esquece de Deus. A maioria precisa passar por uma dor, por um sofrimento para se lembrar de Deus. Mas aqueles que estão em sintonia, conexão e afinidade com Deus, o sentem 24 horas por dia. Então, para que ter medo? Quem está em sintonia, conexão e afinidade com Deus não teme nada, porque está em Deus. O medo é apenas a falta de conexão com Deus. Outros sentimentos e emoções negativos é a total falta de conexão, sintonia e afinidade com Deus. Porque quem está em Deus não teme, está em paz, em tranquilidade, sereno, felicidade, satisfação, prazer, abundância, prosperidade, plenitude. As trevas estão arquitetando planos mirabolantes, alucinantes e de forma desesperada tentam manipular, ludibriar, enganar, inspirar muitos daqueles que não oram e não vigiam. Então, as trevas estão utilizando a energia sexual para manipular, inspirar e influenciar muitos espíritos que vibram nessas energias.
A energia sexual é uma das energias mais fortes que existe. E se ela estiver em desequilíbrio, poderá provocar e produzir enormes desajustes, tanto no corpo físico como no corpo espiritual. A energia sexual, por ser muito forte, precisa ser muito bem trabalhada. O sexo promíscuo leva a desequilíbrios, desajustes e desarmonias no corpo físico e no corpo espiritual de forma impactante, trazendo muitos prejuízos, tanto físicos como espirituais, energéticos, mentais. O sexo praticado com amor é uma bênção, porque Deus nos outorgou esta energia para ser cultivada de forma correta, de forma sublimada. Todos aqueles que utilizam esta energia sexual de forma desregrada, de forma extravagante, de forma selvagem, materializada, se conectam com as trevas. Independente se for homem ou mulher, o sexo praticado de forma selvagem, egóica, de forma materialista, de forma não amorosa, atrai o concurso dos espíritos das trevas, e estes espíritos trevosos podem então influenciar estes espíritos através de obsessões complexas, introduzindo vibriões mentais, larvas astrais, chips, artefatos da nanotecnologia do astral inferior. E estas obsessões complexas ocorrem de várias formas. Todo espírito que se consorcia com as trevas está sujeito a sofrer obsessões complexas. Não é somente através do sexo, mas através de outros vícios perniciosos, pérfidos, e através também de outros atos ilícitos, como, por exemplo, através da maledicência, através da fofoca, através do orgulho, soberba, arrogância, petulância, vaidade, através da malícia, promiscuidade, lascividade, através da cupidez, da felonia, através do deboche, através do escárnio, através da calúnia, através da sátira, através do julgamento, através da condenação, através da crítica negativa, através da inveja, através do ciúme, através do ódio, através da raiva, através da mágoa, através do ressentimento, através da melancolia, através da tristeza, através do egoísmo, através da insensibilidade, através da vingança, através da maldade, através do crime, através da corrupção, através do roubo, através do assassinato, através dos vícios perniciosos, tá? Através da gula, através da ira, através da falsidade, através da mentira, através do cinismo, né? Enfim, através de todos estes sentimentos, emoções e comportamentos negativos, tendenciosos ao mal, todos os espíritos se consorciam com as trevas. Então é necessário combater todos estes vícios perniciosos. É necessário combater estas tendências negativas. É necessário erradicar de si todas estas energias trevosas para, então, cultivar, lapidar e burilar as virtudes e qualidades do espírito, que são inumeráveis. Por exemplo, devemos exercitar, cultivar, lapidar e burilar o amor, o perdão,
a indulgência, a compaixão, a misericórdia, a piedade, a benevolência, a benemerência, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, a sensibilidade, a cordialidade, o afeto, a afabilidade, né? Ser afável, a gentileza, o tato, a presteza, a honestidade, a sinceridade, a franqueza no bom sentido, a transparência, a sensibilidade, a nobreza, o altruísmo, enfim, todos os sentimentos e emoções positivos que elevam o padrão vibratório, a consideração, o respeito, a educação, todos estes sentimentos, emoções e comportamentos elevados na luz nos aproximam de Deus e dos espíritos da luz, nos consorciando então com estes benfeitores, tá? Devemos enxergar sempre que existe uma esperança. Nós não podemos desistir e desanimar de nada. É necessário que transformemos aquela pedra de tropeço num degrau de subida, para que aquela flor não seja atacada, mas seja protegida. Espinhos nascem para resguardá-la. Então, os espinhos, eles acabam protegendo as flores. Para aqueles que pensam de forma negativa, encararão este significado como algo negativo, ou seja, os espinhos apenas trazem infortúnio e podem ferir ou machucar, mas aqueles que pensam de forma positiva pensarão de uma outra forma, encararão estes espinhos como uma forma de defesa da flor. Em outros aspectos, existem situações nas quais aquilo que pode parecer negativo não é negativo, mas é algo positivo. Deus está no controle de tudo, Deus governa tudo, então não há equívocos, erros na obra de Deus. Pensem que uma chuva forte, torrencial, uma tempestade ou um temporal, consegue varrer da terra toda a sujeira, toda a impureza. E a chuva forte, ela consegue limpar de forma ostensiva aquilo que uma chuva mais fina, branda e leve não consegue fazer. Então muitos encararão a chuva forte e torrencial como algo negativo, que possa prejudicar e comprometer. Mas a chuva forte e torrencial, ela é necessária em muitos casos, em várias situações, para limpar de forma bem impactante, né, e ostensiva aquela sujeira que não sai de uma forma mais branda, né? Da mesma forma, um vento mais forte consegue varrer também toda a sujeira, já que uma brisa não faria o que um vento forte faz, não seria eficiente. Então, vejam que existirão momentos, situações e circunstâncias as quais
será necessário que algo aconteça para colocar ordem. Ou seja, depois do caos virá a ordem. É necessário que o escândalo se estabeleça para que depois a ordem ela aconteça, né? Vejam que em muitas situações que pode parecer desfavorável, se revela algo favorável. Por exemplo, nem toda perda é uma perda. Existem perdas que são como ganhos. E existem alguns ganhos que se constituem como perdas. Tá? Talvez quando percamos algo, ganhemos uma coisa muito maior. Portas se fecham para que outras portas se escancarem. Se uma janela se fecha, pode ser que uma porta se abrirá. E lembre-se que na escuridão da noite, as estrelas, assim como a lua, iluminam o céu. Vejam que a esperança sempre está presente em tudo. Deus nos ensina a cada instante, a cada momento. Precisamos ter fé, acreditar. Dentro de nós existe o maior de todos os mestres, que é Deus. Ele nunca nos abandona. Aqueles que se sentem abandonados é porque se distanciam de Deus. Existirão provas, testes, as quais muitos espíritos precisarão passar para aprender, crescer e evoluir. Aqueles espíritos que não conseguirem compreender isto é porque ignoram a lei de causa e efeito. Existe uma lei de causa e efeito inexorável. Ou seja, nós precisamos resgatar nossos karmas, quitar nossas dívidas e débitos, porque nosso espírito reencarnou inúmeras vezes. Todas as dores e sofrimentos se constituem em oportunidades de crescimento e evolução. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma lógica e uma razão de ser, tá bom? Encarem, então, tudo aquilo que parece ser negativo como algo positivo. Vejam que, mesmo que a chuva possa despedaçar com suas gotas as pétalas de uma flor, a flor um dia renascerá, desabrochará e emanará o seu perfume, o seu aroma, para então trazer esperança e ensinar que há sempre um novo recomeço. Infinitamente. Quando um fruto apodrece, um novo fruto nasce. E lembre-se que as sementes resistem às tempestades. As sementes germinam e brotam no momento certo. Não podemos apressar as coisas porque tudo acontece no momento certo. A semente que germina e faz brotar um ramo, por exemplo, precisa enfrentar as barreiras do solo até então encontrar a luz do sol. Não é fácil. É uma boa luta, é combater o bom combate. E a semente não desiste. Muitas sementes não germinarão
em alguns solos. O solo precisa ser fértil para que a semente germine. Um solo árido, um solo pedregoso, um solo infértil pode comprometer o desenvolvimento de uma semente, mas a semente ela encontrará um meio de germinar e fazer brotar o seu ramo, se adaptando ao ambiente e procurando meios de nascer então ali, mesmo que em um ambiente inóspito. Existem lugares as quais as plantas nascem que muitos não compreenderiam. Isto porque não existem limites na obra de Deus. Então, a natureza nos ensina que tudo é possível. A própria natureza se encarrega de tudo e sabe como agir porque está em profunda conexão, sintonia e afinidade com Deus. Então devemos olhar para nós mesmos e para todos de uma forma mais positiva e que possamos enxergar em tudo algo positivo, que possamos encarar as dificuldades, as dores, os sofrimentos de uma forma positiva, entendendo que o que está acontecendo é necessário para a grande mudança, para que possamos nos tornar luz, precisamos remover nossas trevas internas. Gratidão imensa, até o próximo vídeo.